Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da minha alegria de estar convosco nesta noite, neste final de congresso de jovens. É sempre uma alegria estar convosco. Sou de casa e é sempre uma alegria poder estar ministrando em nossa casa. Mas quero agradecer ao pastor da igreja, ao meu pastor, na pessoa do vice-presidente nesta noite, pela gentileza de nos permitir servir ao Senhor nesta igreja, que nós podemos servir a Deus, servindo a igreja do Senhor aqui na cidade de João Pessoa. Agradecendo a coordenação dos jovens, nossos amigos, pastor Agábio, nosso companheiro de longas estradas, nosso amigo pastor Carlos e Eduardo. Eu disse que qualquer coisa eu ia dizer que trocaram o Eduardo da pregação, porque são dois Eduardos, só que tem uma diferença: ele é o rico, eu sou o pobre. Meu amigo do companheiro, meu amado pastor Emanuel, companheiro pastor Isaac, pastor Ronaldo, seu amado pastor Everaldo, doutor Tiago, e a todos os obreiros aqui, que a bênção do Senhor permaneça sobre vós e cada jovem nesta noite. Uma saudação ao nosso companheiro irmão Elton, nosso irmão deputado Rui, nosso amigo José Nilton, que a bênção do Senhor permaneça sobre vós. Bem, eu sei que me antecederam nesse púlpito pregadores, bons pregadores, amigos nossos, e hoje à tarde o nosso presidente expôs a palavra do Senhor, acompanhamos pelas redes sociais, e eu quero nesta noite, nessa parte final desse congresso, eu quero lhe convidar, eu quero lhe contar uma história. Quero lhe chamar para uma reflexão e uma história. Dois textos, dois pequenos textos, você vai entender. Um está em Atos dos Apóstolos, os dois textos em Atos dos Apóstolos. Um está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, diz assim: Então, havendo grande dissensão, aquele tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles. Repita comigo: despedaçado. Foi fraco, repita comigo: despedaçado. Temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então, na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. Repita comigo nesta noite: tem ânimo. Porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Agora, capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 27, versículo 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Repita comigo: de quem eu sou
e a quem eu sirvo esteve comigo. E ele me disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Feche os seus olhos, por favor. Deus, nós te damos graça nesta noite mais uma vez, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Seja conosco, Senhor. Ajude-nos no partir do pão. Que nossos corações, nossas mentes estejam cativos à exposição da palavra do Senhor. Que venhamos a sair daqui animados para cumprir a vocação que recebemos do Senhor, o nosso Deus. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, durante todo esse ano, tiveram vários congressos, acho que 17 congressos, 18 com esse, baseado nesse texto de Romanos, capítulo 12. Vocês, durante esses congressos, em todos os setores, em todas as áreas, e durante esses dias aqui, especialmente na sexta-feira, vocês ouviram exposição sobre Romanos, sobre a manifestação da graça de Deus, sobre a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. Nós sabemos, por exemplo, e eu vou chegar já no texto de Atos, peço a sua atenção. Nós sabemos que esta epístola que Paulo escreve aos romanos, ele escreve quando ele estava em Coríntio, na casa de Gaio. Ele manda esta carta para a igreja de Roma, igreja que ele mesmo ainda não conhecia pessoalmente, igreja que ele não tinha fundado, igreja que ele não era o fundador daquela igreja. Ele conhecia algumas pessoas que estavam naquela igreja, mas ele mesmo não conhecia aquela igreja. Paulo, ele percebe que aquela região aonde ele estava, depois de quase 30 anos de ministério, ele não tinha mais campo para trabalhar naquelas cidades, pelo menos nas grandes cidades daquela época, porque ele já tinha ido e já tinha fundado igreja na maioria daqueles lugares. Então Paulo, ele olha para o outro lado do império. Paulo olha para os confins da terra de então conhecida. Paulo olha para a Espanha. Paulo olha para o último lugar no mar Mediterrâneo. Ele olha para aquela localidade e ele quer chegar lá para anunciar a palavra de Deus e pregar o evangelho de Cristo, como ele tinha feito nas outras regiões do mundo então conhecido. Então daí surge essa carta aos romanos, que entre tantas coisas que pode se dizer desta carta, esta carta, ela na verdade é um pedido de sustento missionário. Esta carta, ela é um pedido de apoio missionário. Esta carta, por isso que ela é tão detalhada na teologia da graça e naquilo que Paulo pregava. Por quê? Porque Paulo tinha por trás dele aquilo que nós chamamos de uma missão revisora. E infelizmente, Paulo chegava em um lugar, plantava uma igreja, pregava o evangelho da graça, dizendo que pela graça sois salvos. Paulo vai pregar o evangelho da graça, livre das obras da lei. E quando Paulo saía daquele lugar, chegava um grupo de pessoas e dizia: Paulo esteve aqui, pregou o evangelho aqui, mas Paulo não disse tudo. Eram chamados judaizantes, e queriam impor para o povo costumes judaicos, queriam impor ao povo princípios judaicos, como por exemplo a circuncisão, questões das festas, dos dias. E Paulo escreve a carta aos Gálatas bastante aborrecido. Ele escreve em tom
muito forte a carta aos Gálatas, por exemplo, porque naquela região o evangelho estava sofrendo duros ataques dos judaizantes. Então Paulo tinha, você não é o único, eu não sou o único, a igreja do século 21 não é a única. Paulo, ele tinha pessoas que o perseguiam. Paulo tinha grupos organizados que o perseguiam, que dizia: Paulo, olha, Paulo disse isso, mas não está correto. E tentava refazer a missão de Paulo. Então Paulo escreve a carta aos Romanos, não tenho tempo de tratar sobre toda a exposição desta carta, mas Paulo escreve esta carta apresentando sobre o evangelho da graça, sobre a teologia da graça, sobre a justificação pela fé em Cristo. Paulo, ele apresenta para aquela igreja, que tinha muitos judeus naquela igreja, muitos judeus convertidos naquela igreja, na sede do império, e era a igreja mais estruturada e mais forte que poderia acompanhar o ministério de apóstolo Paulo, quando ele fosse para a Espanha. Você acha isso no capítulo 1 e depois no capítulo 15 de Romanos, quando Paulo diz que quer ir para a Espanha, mas não irá para a Espanha sem que antes passasse uns dias entre eles, fosse confortado por eles e compartilhasse de alguns dons com eles. Paulo diz isso de forma muito clara, depois você lê isso na sua casa. Isso mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, 55, 57 depois de Cristo, Paulo escreve esta carta, e uma irmã chamada Febe, que servia ao Senhor naquela região, pega esta carta e leva para Roma. E Paulo diz de forma muito clara que ele precisava ir a Jerusalém, levar a coleta para os irmãos que ele tinha feito nas igrejas dos gentios, para ajudar a igreja de Jerusalém, daquela região que estava passando por dificuldades financeiras. Paulo diz: eu vou para Roma para vê-los, mas eu não irei sem que antes passe por Jerusalém. E aí você conhece a história. Paulo sai dali de Corinto, pega os recursos financeiros e desce para Jerusalém, mas há uma armadilha preparada para ele em Jerusalém. E Paulo escreve esta carta, repito, mais ou menos entre o ano 55 e 57 depois de Cristo. Paulo, você lê a carta aos Romanos e você percebe claramente que Paulo tinha pressa em ir. E ele queria logo ver os irmãos, uma viagem muito longa. E ele acreditava que iria rápido, mas ele vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele é preso. Lá em Jerusalém ele produz os discursos mais belos. Por exemplo, quando ele fala para Festo, quando ele fala para o rei Agripa, e a ponto do rei Agripa dizer: por pouco, Paulo, tu não me persuades a ser cristão. De tão profunda é a palavra que Paulo diz, porque estava se cumprindo a promessa que Deus disse a um homem chamado Ananias. Quando Paulo estava ainda sem ver, dentro da casa de Judas, e Ananias, relutando, vai encontrar Paulo, e ele bota a mão, quando ele encontra Paulo de joelho, orando. Deus diz para Ananias: este é um vaso escolhido para dar testemunho de mim perante reis, perante os homens poderosos desta terra. E ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. A chamada de Paulo começa assim: saberá quanto importa sofrer pelo meu nome. E esse é o contexto da carta aos Romanos. Só que Paulo não vai para Roma, ele vai para Jerusalém, e lá ele é preso. Sabe quanto tempo demora para Paulo chegar em Roma? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos demora
até dele escrever a carta, enviar a carta e chegar em Roma. Pelo menos 5 anos. E nós queremos coisas para ontem. Nós falamos sobre a conversão de Saulo e achamos que no outro dia ele começa o ministério de sinais e prodígios. Todas as cartas que nós temos do apóstolo Paulo no Novo Testamento foram nos últimos 15 anos do seu ministério. Tessalonicenses começa na segunda metade do período da conversão de Paulo. Foi para a região do deserto, foi para as Arábias, foi esquecido em Tarso, até que um homem chamado Barnabé vai na cidade de Antioquia, vê um grande avivamento que Deus está fazendo, e lá o Senhor fez Barnabé lembrar-se de Saulo, que estava na sua cidade de origem. Agora imagina a cabeça de Paulo. Ele nasceu em Tarso, ele aprendeu as leis judaicas primárias em Tarso, os seus pais eram de Tarso, ele era fariseu dos fariseus, estudou os pés de Gamaliel, se tornou uma pessoa importante, e de repente ele volta para a cidade que ele nasceu, sem ser judeu, como cristão. Imagina o sofrimento de Paulo. Mas Deus tem os seus caminhos para nos preparar. E eu quero pular, porque eu não vou me prender muito tempo, mas eu quero que você preste atenção nessa história que eu estou lhe contando. Paulo é preso em Jerusalém. Depois você lê o capítulo 23, você vai ver que há uma armadilha para matá-lo. Os judeus se organizam para lhe tirar a vida, armam, organizam pessoas para matar-lhe. E um jovem sabe da história, conta para Paulo. Paulo manda que avise o tribuno. Paulo apelou para César. Agora imagine, irmãos, imagine, meu querido jovem, o grande apóstolo Paulo perante o Sinédrio, depois dessa conspiração para matá-lo. Pense comigo. Imagine Paulo no final de um dia, triste, cansado, angustiado, se sentindo sozinho. Depois dele dar um discurso, irmão cantor, depois dele dar um discurso engrandecendo o nome de Deus, ele precisa ser retirado por soldados, porque iriam despedaçá-lo. Aceitar a chamada, aceitar a vocação, aceitar a Jesus e a cruz de Cristo, não lhe torna imune aos problemas desta vida. Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No primeiro século você não precisava perguntar para uma pessoa que estava na rua carregando uma cruz. Você não precisava perguntar aonde você vai. Você sabia que ele estava caminhando para a morte. Então abraçar o discipulado cristão é caminhar para a morte do eu, do orgulho, dos seus sentimentos, dos seus desejos. Se preciso for, da sua própria vida, abrir mão da sua vida, da sua zona de conforto, porque quem quiser servir a Jesus padecerá perseguições. Nós estamos vivendo em um tempo muito complicado, muito difícil. Nós estamos vivendo em um tempo, meus irmãos pastores, senhores coordenadores, nós estamos vivendo em um tempo muito difícil.
Nós estamos vivendo em um tempo muito do oba-oba, muito do movimento, de muito cumprimento, mas de pouca profundidade, de pouca raiz, de pouca estrutura. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão muito difíceis, muito complexas, muito complicadas. As pessoas são muito cheias de direitos. Você sentou no meu lugar. Você não cantou o hino que eu te pedi. Eu não toquei na festa. A cor da camisa não é que eu gostei. A cor do terno não é legal. Aí eu tenho que botar o paletó, a gravata, ou eu não tenho que colocar. A gente está lutando, irmão Everaldo, e brigando por picuinhas, por besteira, por horário de ensaio, por hora que começa o culto, se é 18, se é 19, se é 17. A gente está brigando, como todo mundo tem carro, então a gente só quer ir para a igreja que tem estacionamento, senão eu não vou mais. Eu não vou mais. Como todo mundo usa roupa bonita, terno bonito, calça bonita, quer sentar em um banco bom, almofadado. E eu não estou reclamando de conforto, não é isso. Eu só estou dizendo que essas coisas são periféricas. Isso não é central. Isso não é o Evangelho. Evangelho não é isso. Não é. Aí Paulo escreveu: eu vou para a Espanha, mas eu não vou se não for enviado por vocês. Paulo vai levando dinheiro para Jerusalém, para ajudar a igreja composta de judeus convertidos. E os mesmos judeus armam contra ele. E ele é preso, irmão Júnior. Aí imagina Paulo, já com uma certa idade, quase foi despedaçado. Era um ser humano, não era um anjo. Era um homem com problema de saúde. Imagina, irmão Carlos Eduardo, eu fico imaginando a tristeza no coração de apóstolo Paulo, irmão Everaldo. Naquela noite, ele deve ter pensado: eu acho que não valeu a pena. Eu acho que não valeu a pena. Quase me mataram hoje. Sofri de novo. Só que existe um Deus no céu. Ramayo chorogobianda yorogomô. Existe um Deus no céu que tudo vê. E Deus viu Paulo. O mesmo Deus, pastor Gabi, que viu Elias com medo, sozinho, desiludido, depressivo. E Elias disse: eu vou morrer, eu quero morrer. Eu amo esta passagem. Aí Deus olha para Elias e diz: ah, tu está cansado, tá? Chama o anjo, me permita conjecturar. Chama o anjo e diz: ah lá, Elias, ó, está cansado, quer morrer de fome. Aí diz para o anjo: vai lá, alimenta meu servo. Eu amo essa história, irmão Everaldo, porque o anjo, quando chega, não diz para ele: cabra fraco, frouxo, levante. Está com medo de uma mulher de Jezabel? Tu não acabou de orar e cair fogo do céu, homem? Deixa de ser fraco. Não, o anjo vai
catuca nele assim, ó. Sabe que ele está cansado. O anjo esquenta a pedra, irmão Elton. Pega pão quente, bota sobre a pedra, água, e diz para o profeta: come, e vai embora. Eu sei que você está cansado, Paulo. Eu sei que o dia hoje foi difícil, Paulo. Aí o texto do capítulo 23 de Atos, versículo 11 diz: e na noite seguinte, não foi na mesma noite, na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha ânimo. Outras versões disse: Paulo, coragem. Sabe por quê? Porque Paulo estava sem coragem. De nada do que fizemos na nossa vida. Tenha ânimo, tenha coragem. Como tu deste testemunho de mim, como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Paulo, você vai chegar em Roma. A igreja aos romanos que leu a sua carta vai te ver face a face. Você não vai morrer nesta masmorra, Paulo. O tempo passa. Capítulo 27. Paulo não chega de primeira classe em Roma. Paulo é levado como prisioneiro. Eu já estou partindo para encerrar. Há todo um período de meses de viagem. A viagem foi muito difícil. Muito difícil. Se fosse uma tarde de estudo, eu ia te mostrar o mapa de onde Paulo passou. A viagem foi muito difícil. E o vento soprou. Primeiro o vento ficou calmo, irmão Madiel, e o barco nem andava. Depois o vento soprou. E soprou com uma violência tão grande que o barco ficou à deriva no meio do mar. Jogaram as coisas todas fora e eu fico imaginando o desespero. Aí Paulo se coloca de pé e fala: senhores, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Jesus, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, falou comigo: tenha ânimo. Falou comigo: Paulo, não vai se perder ninguém. Você está neste barco, ninguém morrerá. O barco pode se despedaçar, mas Deus vai guardar a vida de todos. Paulo disse: o Deus a quem eu pertenço. Paulo está dizendo: eu tenho um dono. Eu tenho um dono. E ele me disse que nós vamos chegar. Você conhece a história? O navio se despedaçou. Eles pararam em uma ilha. Chegaram na ilha. Uma víbora mordeu na mão de Paulo. Paulo sacudiu ela no fogo. E o povo disse: esse homem é marcado. Não morreu no mar. Uma víbora tentou matá-lo. Mas quem é chamado por Deus, quem é vocacionado por Deus, não tem víbora, não tem tempestade, não tem César, não tem Agripa, não tem Festo, não tem motim de judeu. Quem é chamado por Deus vai chegar aonde Deus já determinou.
Olha, Atos dos Apóstolos termina lá no capítulo 28. Termina sem terminar. Mas eu ouso a dizer nesta noite, pelos estudos e concordando com vários estudiosos, que a prisão relatada em Atos, em Roma, é diferente da prisão de 2 Timóteo. São prisões, a descrição é diferente, porque em Roma, na prisão de Atos 28, Paulo tem liberdade, tem uma casa alugada, pode falar com as pessoas. E na prisão de 2 Timóteo não, ele está sozinho, está com frio, e sabe que a vida dele está chegando ao final, e ele escreve para Timóteo. Diz os historiadores que Paulo é solto, só que Lucas não acompanha ele, então não há esse relato em Atos dos Apóstolos. Eu estive na Espanha acompanhando o pastor da igreja. Nós fomos em uma cidade chamada Tarragona, próximo a Barcelona, e de cima a gente vê um porto. Aquele porto está no mesmo lugar há mais de 2000 anos. E a história daquela cidade, irmão Everaldo, quando você olha de cima, você vê uma ruína, você vê um coliseu romano, lá no último lugar do Império Romano. Você vê um coliseu, e aí você vê uma construção no meio do coliseu em forma de cruz. E aí a gente perguntou o que é aquela construção no meio, e aquele guia turístico falou assim: olha, conta essa história, que apóstolo Paulo desembarcou naquele porto ali, ó. E ele passou por toda esta região pregando o Evangelho. E no ano 100 depois de Cristo, havia uma comunidade cristã aqui muito forte. E que os romanos tentaram destruir essa comunidade cristã, mas quando chegou os soldados, viram que era uma cidade muito limpa, muito organizada, e não tiveram coragem de destruir na perseguição ao cristianismo. Então sabe o que fizeram? Pegaram o que seria o pastor daquela igreja e mais um diácono, levaram para o meio do coliseu, fizeram uma fogueira e tocaram fogo neles, e disse: vamos destruir os líderes deles, e aí vai acabar com esse cristianismo nesse lugar. E a igreja reunida dentro do coliseu e do lado de fora, vendo os seus líderes queimarem na fogueira, os soldados romanos foram embora, e a igreja se reuniu. Por espanhóis que nos contaram isso, os guias turísticos do lugar nos contaram isso, e eles disseram que a igreja se reuniu e disse: nunca mais esse lugar servirá para festa. E eles construíram uma igreja em forma de cruz no meio do coliseu, e disse: mas a fé permanecerá acesa neste lugar. Eu só contei isso nesta noite, eu só li esses textos nessa noite, para lhe dizer: tenha ânimo, tenha ânimo, não pare no meio da jornada. Está difícil, prossiga. Está com medo, prossiga. Está fraco, prossiga. Eu era muito jovem quando eu vi um pastor bater no meu ombro e dizer: meu filho, leve para a tua vida o lema da legião estrangeira, que eles dizem um para o outro: se eu parar, me empurre, se eu cair, me arraste, mas não me deixe para trás. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu quero encerrar. Fernanda, me ajude, por favor. E eu quero encerrar cantando um hino com você. E eu quero orar com você. Eu quero orar
pela sua fé, pelo seu ânimo, pela sua disposição. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Por gentileza, jovens, fiquem de pé. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar, Ele também é o seu dono. também é meu dono. Diga, Ele é o meu dono. Eu tenho um dono. Ele não me abandonou. Não, você não está abandonado. Sei, está me ensinando. Aleluia. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho. Talvez tenha que alterar o seu caminho nesta noite. Dá rumo ao barquinho. Você não ficará sem rumo. Assim me guiará ao lugar seguro. Você está precisando de guia. O Senhor é o teu guia nesta noite. O Senhor é o teu guia nesta noite. Eu vim aqui nesta noite somente para dizer que você tem um dono. O dono desse mar da vida também é o seu dono. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono desse mar Ele também é teu dono. também é teu dono. Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando. Oh, Espírito Santo de Deus. Te ensinando a depender, te Oh, ensinando Espírito a Santo de Deus. confiar e até a perceber. Oh, Senhor, os corações nesta noite. Para não parar de avançar, Senhor, mas para todo medo, escutar, toda tristeza, entender que lá toda falta de ânimo, toda angústia, toda tristeza, é o caminho, que é falta de rumo. ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Só os instrumentos, só os instrumentos. Me escute nesta noite, jovem. Estou encerrando. O Senhor falou ontem no meu coração. Eu disse para a Ângela ontem em casa. Eu disse, o Senhor falou comigo. O que eu deveria ou devo dizer amanhã? Tenha ânimo. Tenha coragem. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Há um Deus no céu. Ele está vendo o seu sofrimento.
Ele está vendo a sua família, Ele está vendo a sua casa, Ele está vendo a sua juventude. Onde está uma pessoa que está afastada da igreja? Você que com o seu barquinho, você se perdeu no meio desse mar da vida. As tempestades foram tantas, pastor, que eu não sei para onde meu barco foi. Eu vim aqui nesta noite dizer que o dono desse mar é o teu dono, e o teu dono está lhe chamando nesta noite. Ele quer levar o teu barco para o porto. Onde está você? Venha. Onde está alguém que se afastou, cansou, se entristeceu, se angustiou? Estou lhe chamando nesta noite. Não tenha medo. Refaça o caminho de volta. O seu dono está te chamando nesta noite. Você jovem, senhor, senhora, você crente, eu não vou lhe chamar nesta noite, mas eu quero que você preste atenção. Toda tristeza, todo desânimo, toda falta de ânimo, tudo aquilo que te puxa para trás, Deus tem poder de fazer de novo. Talvez você ache que não tem mais jeito. Eu cansei, pastor. Eu cansei das artimanhas dos judeus, cansei de ser apedrejado, cansei de ser deixado como morto do lado de fora da cidade, cansei de naufrágio, eu cansei. Aí Jesus disse para você nessa noite: o dono desse mar, Ele é o seu dono. Ele é o seu dono. Cante. Também é teu dono. Ele não te abandonou. Eu sei, está te ensinando. Todo sentimento de abandono, Te ensinando. nós repreendemos nesta noite em nome de Jesus. Toda tristeza, nós repreendemos nesta noite em nome de Jesus. Todo desânimo, todo cansaço, nós repreendemos em nome de Jesus. E lá de cima, tua roda Ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria. A calmaria. Aleluia.